Foi? Opa, vai. Foi, Augusto? Então, Lu, vamos fazer tudo de novo, tá? Eu não sei porque caiu a internet aqui, não sei o que aconteceu. Mas deixa eu só ver se a transmissão tá certa de novo. Vou pegar uma aguinha. Essa Tá. tá aqui. Ai. Opa! Não, não tá transmitindo agora. Opa. É um menino travesso brincando e girando seu ogó na mão. Bem vestido e cheio de búzios, vem trazendo proteção. Não se caminha sem ele, meu povo. Ele é o grande mensageiro, leve minha fé aos orixás. É o guardião do segredo, leve minha fé aos orixás. É o guardião do segredo. Baba que eu achire, baba que eu achire, lonã. Bere, 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 bao, achire, lonã. Baba que eu achire, baba que eu achire, lonã. Bere, 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 bao, achire, lonã. É um menino travesso. Exu elevarador, abre os caminhos da gente. Exu elevara, Agu elevara, Exu elevara, Agu.
Exu ele para, Abu ele para, Exu ele para, Exu ele para, Exu ele para, abre os caminhos da gente, Exu ele para, luz para todos presentes, Exu ele para, abre os caminhos da gente, Exu ele para, Abu ele para, Exu ele para. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Aranuá, Conversas de Chão, aqui pelo canal do YouTube do Ominira e da Rádio Ginga Live. O Aranuá é uma conversação que acontece toda quarta-feira, em que a gente procura trazer algumas pessoas, alguns sujeitos, alguns atuadores, bailarinos, bailarinas, pedagogos, que trabalham com educação afro-orientada e outras feituras a mais dentro do campo da cultura. A gente agradece desde já a todos que estão envolvidos aqui no projeto, aos convidados que até agora aceitaram e estão aqui conosco, a equipe do Cine Cafuné, Augusto de VJ, o Lucas Santos, o Vinotti, a Ana Dias, e eu, Luciana Cavalli, que aqui vos falo. Também agradecemos o apoio do Instituto Cultural Afro-Sul Odomodê. E a gente quer saudar, mais uma vez, a todas as pessoas que aqui se encontram, principalmente o público presente. E é com uma grande alegria que hoje a gente recebe Deise Reis e a Carolina Faleiro para a gente poder estar conversando sobre pedagogias afro-orientadas aqui no Aranoá. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Boa Bem-vindas. noite. A Deise Reis é pedagoga, artista da dança. Ela vai falar um pouco mais dela. E a Caroline Faleiro é atriz, diretora, professora e artesã afrocentrada. A gente aqui começa sempre com uma pergunta que é muito clichê, mas que funciona, né? Traz esse olhar de fora. E eu queria saber quem é a Deise Reis, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa noite. Vou pedir a minha licença, o meu axé de presença, de fala, né? E pedir licença a toda a minha ancestralidade, as mulheres que vieram antes de mim, aquelas que me acompanham até aqui, as minhas mais velhas, as minhas mais novas, as que virão a partir de mim também. E agradecer aos Pitoco, às crianças, todas aquelas que me compõem enquanto professora, enquanto educadora e enquanto artista. Então, eu sou Daise, Daise significa Margarida, eu gosto muito do meu nome, por isso, é uma flor, e é da cor amarela, né? Eu gosto muito do amarelo, então a gente já começa por aí. Eu vou pedir meu axé, e o meu axé vai ser a partir do tambor. Vocês viram ali no vídeo, né? Então essa sou eu, aquela que cantarola, que dança, que movimenta, que conversa com o corpo. O meu axé vai ser a partir desse tambor que eu vou pedir licença agora.
de joelhos, só levantando o gó. Dobra os braços que eu vou só. Laroye legua. Paraile ou não orum. Cobra tirei desse fum fum. Cuida de mim que eu vou pra te saudar. Que eu vou pra te saudar. Laroye legua. Laroye bara. Ago. Pedir também meu axé e a minha licença para as manas que estão aqui presentes, né, hoje nessa live. Para mim é uma prosa, né, uma roda de conversa, e dizer que eu estou muito feliz de estar com essas mulheres maravilhosas que compõem hoje essa live. E dizer que sou eu, mulher preta, afro-indígena, como vocês estão vendo, né? Aquela que é ativista, educadora social, bailarina de danças populares, danças folclóricas, danças circulares, aquela que trabalha com a oralidade, a circularidade, a educação através do afeto, do contato, da transversalidade, né? Transversal, o movimento, da composição de um olhar para o belo, mas o belo enquanto cultura, educação, enquanto arte, e também nessas bordas da periferia, periférico, né? Então, eu sou essa educadora que compõe toda essa história aí, e a gente vai conversando juntas, porque esse papo vai ser muito saboroso, né, divertido, porque a gente está aqui nas nossas casas e abrindo, né, nossos lares, né, Carol, e dizer o quanto é lindo, né, essa proposta também de lives, né, porque vocês vão poder conhecer um pouquinho de nós. E eu acho que isso é muito precioso no momento que a gente está vivendo no agora, né? Muito axé e agô para todos nós. Carol, quem é Carol Faleiro na vida e no teatro? Ou no Teatro Vida ou no Vida Teatro? Então, é uma pergunta bem difícil, na verdade, assim. Eu confesso que eu venho me ressignificando, assim, então não tem, acho que nunca tem, na verdade, né, assim, um conceito fechado de quem a gente é, principalmente quando somos pessoas negras, né. Sempre me entendi como negra, sou uma mulher da periferia de Porto Alegre. Ai, gente, desculpem os aviões, tá? Sempre eu começo a fazer live, começa a passar aviões, então já desculpa de antemão. Sempre me reconheci como mulher negra, sou oriunda da periferia, Zona Leste de Porto Alegre. Atualmente eu tenho residência em São Paulo, mas em função de uma recente entrada na pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fico nesse trânsito Porto Alegre e São Paulo. Agora, enfim, né? Então tem sido isso, assim. Então eu sempre me entendi como uma pessoa negra. Eu comecei a trabalhar com arte em 2002 e prontamente entendi que a minha criação artística, a minha pesquisa artística, ela ia partir dessa vivência de pessoa negra da periferia. Então sempre trabalhei com teatro social popular, mas foi só a partir de 2015, quando eu me encontro com a feitura e as bonecas, a Biomis, as bonecas de amarração negras, que eu começo a buscar entender quem eu sou enquanto pessoa negra, enquanto sujeito negro, né? E aí tem sido essa busca, assim. Então, eu estou me ressignificando, né? Desde 2015, procuro me encontrar e me entender a partir de quilombamentos mesmo, a partir do olhar do outro, a partir da presença de outras pessoas negras junto comigo. Então tem sido uma eterna descoberta, assim, né? Mais ou menos por aí. Então, artista popular, periférica, mulher negra, que está se ressignificando, né? Sempre. Então, a gente tem uma bailarina de danças populares e uma atriz
né, que trabalha diretamente com teatro negro, e ambas têm essa conexão junto com a infância, né? Tem esses temas gerados a partir da infância que a gente encontra tanto no teatro lambe-lambe quanto na confecção das abaiomis, né? Depois a Carol vai falar um pouquinho do que são as abaiomis, né, para a gente que está assistindo, mas eu queria pedir para Daisy. A Carol falou que ela sempre se entendeu como negra e que ela sempre trabalhou a partir do teatro, a partir dessa perspectiva do popular, mas foi com as abaiomis, então, que daí o teatro parece que daí trouxe principalmente a identidade da negritude para dentro do trabalho de teatro dela, né? Foi isso? Eu queria saber de ti, Daisy, quando foi que você se encontrou com as danças populares? E se você vê essa ligação entre as danças populares, né, da onde você vem, com a questão da identidade negra. Se você faz essa ponte, tá? É uma vida, né, para falar tudo isso. Olha, essa ponte, né, essa conexão. Nossa, eu já fiz várias teias, né, no meu caminhar, assim, que às vezes eu tenho que pensar muito bem nessa resposta. Eu acredito muito, assim, que a gente não busca a arte preta, né? A gente é a arte preta, a gente é essa conexão, né, com a nossa ancestralidade, né? E hoje eu posso dizer que estou, né, sendo uma mulher afro-indígena, né? No meu movimento com a dança, né? E não foi, assim, fácil, e não foi, assim, estalei os dedos e eu me entendi como essa mulher afro-indígena. É todo um processo de desconstrução de uma educação familiar mais tradicional, fechada, até abrir para essa mulher afro-indígena, né? E eu entender que meus pés podem estar nesse chão de terreiro, né? Nesse pé descalço, enfim. Mas eu acho que eu digo que eu fui salva, né? Eu fui salva pela arte. A arte, para mim, fez com que eu me conectasse com essa mulher, né? Afro-indígena. E com essa educadora, né? Social. Então, hoje, né? Muitos de nós estamos se dando conta de que a arte é cura, é energia, é o afeto que estava faltando, né, nesses movimentos de estarmos em casa, o contato, né, então é por aí, né, esse movimento. Eu vejo que a minha caminhada com essa relação da dança é desde pequena, né, não sei se é essa a pergunta, mas a gente tem que falar de onde a gente veio, né, o nosso núcleo, o nosso miolo, para entender como é que a gente chegou naquele lugar. Então, eu posso dizer que eu venho de uma família majoritariamente mulheres, né? Então, criada por a maioria mulheres, e também dentro de um terreiro, né? Então, eu sou filha de terreiro de minha avó, então eu tenho uma ancestralidade de berço, né? Que é de mestras, né? Dessa espiritualidade toda, né? De terreiro. Então, quem sabe, né, do que, um pouquinho assim, posso dizer do que eu tô falando, é que quando a gente tem esse matriarcal, né, que vem antes, assim, né, desse cuidado de mulheres, né, de dentro do terreiro, a educação já é voltada para, né, as crianças de terreiro que estão aí assistindo, sabe o quanto é amplo e aberto aí começa a educação, né, afrocentrada, essa educação, né, mais voltada para as nossas questões, né, negras, enfim, né, indígenas. Então, só que eu não fui cuidada, né, sempre por minha avó, né, eu estava sendo cuidada pela a família do meu pai, né, e então são pessoas brancas, né, a maioria são pessoas brancas, então eu vivenciei os dois lados, assim, né, a família do brancos, e aí um pouco indígena, e a família negra, né, família negra, que era de terreiro. Só que o terreiro é um maior barato, porque o terreiro, ele é multicolorido, né, o terreiro, ele não
ele não cria filhos pela cor, né? O terreiro, ele não busca filhos pela cor. As pessoas vão até o terreiro pela sua busca da espiritualidade, seja branco, né? Preto, indígena, amarelo, colorido, enfim. Então, era muito misturado. Então, a gente não tinha isso dessa coisa do racismo estrutural, do preconceito pesado dentro do terreiro. E eu nem sabia, enquanto pequena, que isso existia. Sou dos anos 80, né? Então, mais ou menos, vocês já vão saber a minha idade. E aí, então, a gente não tinha isso, né? A gente era moleque, a gente brincava na rua, os primos tudo junto, meus primos, a maioria são brancos, né? Nesse lado que eu conhecia, hoje eu já conheço outro lado, né? Que eu digo, da outro lado da família, que se perdeu no meio do caminho. Mas dizer o quanto esse cerne, né, essa mistura toda de pessoas fez com que fortalecesse, né, essa questão do terreiro, essa questão da dança. E eu lembro que, como se fosse hoje, e a minha avó dizia que eu estava sempre em torno daquele miolo do terreiro, ou seja, existe um movimento sagrado dentro do terreiro, onde tem danças. Então, só resumidamente, né, para entender aonde eu quero chegar. Porque é muito para além de tudo isso, né? É difícil explicar, é complexo, é muita história. Mas dizer que eu era uma criança que estava ali na barra da saia da minha avó e em torno daqueles arquétipos que é da religião de matriz africana, em torno daqueles seres, vamos dizer assim, daqueles corpos que dançavam dentro do terreiro. Então, para mim, aquilo era a minha emoção, era estar ali. Então, eu com uma toalhinha na mão, né, queria estar correndo atrás lá dessas pessoas que estavam naquele movimento. Tem movimentos do sagrado que, às vezes, as crianças não podem estar, e eu queria estar o tempo inteiro. Então, eu acho que vem dessa relação, né, da minha avó, dessa matriz, de que eu queria muito estar naquele lugar. E aí, as festas que aconteciam para as criançadas, minha avó fazia vou dizer que tem um nome que se chama mesa de beijo, e né, que significa criança, né, em Yorubá. E aí, então, a minha memória é isso, sabe? Todas essas festas, essas relações com a criançada. E eu acredito que eu fui para a área da educação por isso, porque eu vivia no meio de crianças também, né? E de adultos que permitiam que a gente dançasse, brincasse e tocasse o tambor, né? É essa memória que eu tenho, né? E aí, para essa chegança lá na universidade, que eu digo que é o fim, mas que foi o meu começo, né? Também, porque a gente sabe, enquanto mulheres pretas, indígenas, a busca de um certificado, de dizer que aquilo vai te dar força para o teu trabalho, os dias de hoje, né? A gente busca o canudo, não porque a gente, eu quero um canudo, né? Não, a gente busca, nós mulheres, esse estudo não para se aparecer, mas para dizer, bom, a gente também tem essa força enquanto estudar, pesquisar, né? E movimentar, mas eu digo assim, eu achava, antes de entrar na licenciatura em dança, que, ia ser uma perca de tempo. E hoje eu digo, não foi uma perca de tempo. Ali eu consegui fazer uma questão de um sistema, né, na minha vida, assim, que eu enxergasse que a minha dança estava para além daquilo, que não ia ficar naquelas paredes da universidade. E que algumas pessoas de dentro da universidade me deram muita força para me continuar, né? E dentro da universidade eu conheci o Jair, né? Meu mestre de dança, Jair, um beijo, que é do grupo de brincantes do Paralelo 30. Então, hoje eu me considero uma brincante por isso também, né? Por isso que eu digo que eu cantarolo, que eu brinco, que eu não sou cantora, não sou musicista, mas que eu toco, que eu canto, que eu danço. Devido a todo esse movimento, assim, né? Não sei se eu respondi, mas você vai e volta, né? A gente, então, o primeiro encontro da Daisy, com a questão da dança popular, foi através da religiosidade, né? E principalmente da infância, né? Isso também tem em comum, né? Eu também, meu primeiro encontro com a dança afro foi dentro de um terreiro, que era frequentado pelos meus pais.
E eu queria perguntar agora para Carol, quando é que ela falou que a partir de 2015 ela conheceu as Abaiomis. Eu queria que você falasse desse encontro com as Abaiomis, e você também tem um trabalho com teatro de bonecos, né, Carol? Você também tem bonequeira. Sim. Se você já fazia isso antes das Abaiomis, ou você encontrou as Abaiomis a partir disso, né? Falar como você encontra as Abaiomis, qual a relação com a tua prática com teatro de bonecos e como isso se insere na tua prática enquanto educadora. Então, na verdade, primeiro eu conheci as Abaiomis em 2015, e aí até para complementar minha fala, assim, acho que é importante falar que quando eu conheci as Abaiomis, o primeiro contato que eu tive com as Abaiomis foi a partir do mito da construção das bonecas nos navios tumbeiros. Né? É um mito que quem coloca, por exemplo, no Google Abaiomi, bonecas Abaiomis, vai encontrar essa versão de mulheres africanas que, quando estavam sendo trazidas de África, construíram a partir de retalhos das suas roupas as bonecas para as crianças. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque às vezes está travando, tá? Se vocês acharem que eu travei, vocês me avisem, tá? Tá, ok, tá tudo correndo. Tá. Eu sempre encarei essa informação como um mito, até porque do rapto de pessoas africanas nos navios negreiros, a gente não tem nenhum documento histórico que comprove qualquer outra coisa para antes disso, assim, né? Já se é sabido. E também porque em 2019, na verdade, antes, quando eu vim a primeira vez visitar São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o Museu Afro, e aí lá no Museu Afro tem, por exemplo, entre várias coisas, mas tem plantas baixas dos navios negreiros, onde a gente vê como as pessoas negras escravizadas eram empilhadas para serem trazidas, assim. Então elas ficavam deitadas, empilhadas mesmo, né? Então dava para perceber que era bem possível que não fosse verdade essa história, que sim, um mito, enfim, um mito que talvez estimulasse a ideia de resiliência da população negra, e para mim, na verdade, serviu muito para isso, assim. Eu me lembro que quando eu descobri as bonecas a partir desse mito, eu ficava pensando, poxa, as pessoas passaram por tanta coisa, e mesmo assim, nessa travessia, elas conseguiram construir uma boneca a partir de seus detalhes. Foi essa forma que esse mito me tocou. Porém, eu conheci as bonecas Abaiomis a partir desse mito, fui pesquisar mais. A segunda informação que a gente encontra quando a gente pesquisa sobre as bonecas Abaiomis é sobre a artesã Lena Martins, que até então, até hoje principalmente, reivindica a autoria das bonecas. Ela destaca que esse mito seria um mito hegemônico, enfeita um pouco a ideia do rapto de pessoas negras, né? E acho importante fazer essa reparação, em primeiro lugar, porque se trata de apagar a autoria de uma mulher negra brasileira, e também porque a gente teve agora há pouco o exemplo da publicação do livro lá do ABC da Liberdade, pela Companhia das Letras, que trazia, entre várias outras coisas, um trecho de crianças brincando de pular corda com correntes no navio negreiro, e aí a gente entende que sim, né? Essa falta de limite da branquitude abre margem para que mitos como esse das Abaiomis, que podem ser muito potentes para pessoas negras, possam servir como romantização mesmo do que foi o horror, na verdade, do sequestro e da escravização de pessoas negras, né? E aí, eu conheci as bonecas Abaiomis em 2015, passei por um processo de cura, eu tava com a minha saúde mental muito fragilizada, na verdade, assim, como mulher adulta. Então, nunca tive bonecas negras, na verdade, nem me importava muito, porque na Lomba do Pinheiro, onde eu cresci, era bem rural, então a rua, os primos, o contato com a natureza era, tipo, muito melhor do que TV, do que bicicleta, do que videogame, enfim, né? Essas coisas foram fazer falta depois, assim, né? Então,
Mas não tive bonecas negras e entendo que se eu tivesse conhecido essa feitura na época, a Lena criou essa boneca em 1987. Tipo, eu tinha 4 anos. Eu teria feito muitas coisas se eu tivesse conhecido esse saber naquela época, assim, eu acho que a minha infância, ela teria sido outra, assim. E apesar da família grande, de viver em contato com pessoas negras, no ambiente escolar eu sofri muito com a questão racial. E eu entendo que eu fui uma pessoa que foi absorvendo muitas coisas, assim. Então, eu chego na vida adulta bem adoecida, assim, bem mesmo. E as bonecas da Biomiss, de certa forma, a feitura das bonecas da Biomiss foi uma forma de cura, foi um processo de cura mesmo. Então, eu fiz muitas. Já estava em conflito com o meu fazer artístico, porque sempre trabalhei majoritariamente com pessoas brancas. O teatro, ele é um espaço bem branco, bem classe média, bem distante da realidade. Então, já estava meio que, mesmo fazendo teatro popular, teatro de rua, trabalhando com arte e educação na periferia, eu estava distante de colegas negros, de pessoas negras, né? Enfim, toda a minha formação, na verdade, em teatro, ela é extremamente branca, né? Enfim. Então, qual foi a tua formação em teatro, Caroline? Conta para nós, assim, coloca também. Então, eu comecei fazendo teatro na escola de teatro popular da Terreira da Tribo, do Nós Aqui Outra Vez. É um grupo bem importante de Porto Alegre, que é, assim, tipo, 90% responsável de toda a construção artística, da minha construção artística. E da escola de teatro popular, eu foquei, me agarrei, assim, em Brecht, em teatro social, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Na verdade, do que eu entendia desses conceitos, dos elementos do teatro do Brecht, para fazer o meu teatro popular, obviamente, né? O Brecht era alemão, e eu sou negra, gaúcha, então era o que eu compreendia dessas questões, assim. E depois eu fui para fazer licenciatura em teatro na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em Montenegro, em 2004. Então, basicamente isso, assim. Mas aí é isso, eu tinha a minha principal base de teatro era um dramaturgo alemão, um cara branco, hétero, classe média, que tem, sim, uma contribuição super importante, assim, para pensar o teatro social, mas que é um cara branco, alemão, né? Enfim. E para além disso, os colegas, as pessoas mesmo, assim, com quem eu trabalhava, as pessoas que me contratavam eram majoritariamente brancas, mesmo em instituições sociais. As pessoas que me contratavam eram pessoas brancas, que eram pessoas que estavam nesses espaços de chefia, assim. Então, eu já estava num lugar de cura com as Abaiomis, fazendo. E aí, teve um dia que eu resolvi expor as minhas bonecas num espaço para ver, assim. E aí, eu vi que eu tinha muitas bonecas, 200, 300 bonecas espalhadas pelo chão. E aquela imagem me fez perceber a potência poética que as bonecas poderiam ter, assim. Eu não sabia muito bem como, assim, na verdade. E já estava com essa ideia de trabalhar com o teatro e as Abaiomis, pensando na infância, né? Porque eu acho que as crianças negras são muito mal assistidas, são extremamente violentadas todo o tempo, e acho que a maior parte dos nossos problemas acontece nessa fase da nossa vida, assim, né? E aí, quando a gente pensa no desenvolvimento do movimento negro, a gente está muito focado nos adultos, e não tanto nas crianças, assim, me parece, né? Assim, principalmente quando a gente pensa na arte afrocentrada, a gente está pensando principalmente em pessoas adultas, né? Então, começou a surgir essa vontade de ter esse cuidado. Eu não tive esse cuidado na escola, então como é que eu conseguiria fazer isso? Comecei a desenvolver as oficinas de Abaiomis, então muitas crianças negras e não negras tiveram acesso muito mais cedo do que eu, as bonecas. Aí comecei a pensar, como é que eu ia fazer esse espetáculo com as Abaiomis. E aí surgiu, em Porto Alegre, no final de 2017, uma oficina de teatro Lambi-Lambi. Era uma oficina, acho que de 2 semanas, oferecida por um coletivo de teatro Lambi-Lambi, onde a gente teria, nesse período, que construir uma história e apresentar. E aí, assim, o teatro Lambi-Lambi, ele é uma linguagem do teatro de animação brasileira, criada por 2 mulheres baianas, a Ismene Lima e a Denise Santos, acho que também na década ali de 80, na mesma época, assim, das Abaiomis também, e que é a ideia de um teatro
numa caixa. Então, é um teatro que é apresentado para uma pessoa de cada vez, onde a pessoa escuta nos fones a história e vê. Então, é um público para uma pessoa só, ou poucas pessoas, uma história curta. E se chama Teatro Lambi-Lambi porque é inspirado nas antigas máquinas fotográficas de lambi-lambi. Então, muitas caixas têm isso do público colocar a cabeça embaixo de um pano e assistir ali, espiando dentro de um buraquinho, um teatro em miniatura. E aí eu vi ali a oportunidade de explorar as bonecas Abayomis com marionete de teatro Lambi-Lambi. E aí surge, então, o meu espetáculo de teatro Lambi-Lambi, que eu fiquei apresentando, na verdade, até agora. Até agora. Daí, do espetáculo de teatro Lambi-Lambi, eu resolvi fazer um brinco. A história do teatro Lambi-Lambi que eu conto é sobre o encontro de uma menina com Oxum. Então, eu tinha ganhado Abayomis, orixás pequenininhos em Abayomis, e aí a Oxum eu fiz um brinco para apresentar junto, quando eu estava fazendo a manipulação. E aí os amigos começaram a comentar, se tu fizer esses brincos para vender, né, as pessoas vão comprar, enfim. E eu, a princípio, achei não, né, as pessoas estão dizendo que são minhas amigas, vai vender ali para... E deu super certo, assim, daí. Então, eu criei uma marca onde eu vendo brincos, onde eu vendo bonecos, onde eu vendo colares de vários tamanhos, tudo assim em torno das Abayomis. E atualmente é pelas Abayomis que eu entro no mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e entrei em abril agora, sendo bem recente, e estou pesquisando o teatro Lambi-Lambi com Abayomis, assim. Então, foi um giro, assim, muito louco, assim, do teatro de dramaturgo alemão para um teatro pensando a poética mesmo, pensando identidade negra, assim mesmo, como poética mesmo. Você tem alguma Abayomi para mostrar aí para gente, além desse brinco que você tá? Tem alguma coisa para mostrar? Eu tenho umas pequenas, peraí que eu vou pegar. Tá, ok. Daisy, enquanto a Carol pega, a gente sabe que você tem um trabalho com maculelê, né? Você falou que depois isso começou lá no terreiro e depois você foi se reencontrar com essas danças populares lá na universidade, através de um dos seus professores, o Jair, né? Jair Uman, né? O nome dele. E o maculelê, como é que você se encontrou com o maculelê? E onde é que ele entra na tua prática educativa, na tua prática pedagógica? Comenta pra gente enquanto a Carol pega a Bayomi. Tá bom. Não, olha, eu queria dizer como esse mundo é pequeno, né? Porque eu e a Carol, a gente estudou na mesma escola, da Escola de Formação Popular do Terreiro da Tribo, né? Olha só aqui. E eu acho que eu já te vi lá, porque, eu não sei, eu já vi teus trabalhos, mas eu não lembro se eu falei contigo, pessoalmente. Eu te vi agora, também achei familiar, mas não sei exatamente. Somos filhas da mesma escola. E dizer que a Bayomi também faz parte do meu movimento de dança, eu até tenho umas aqui que eu vou te mostrar depois. Olha só que não tem coincidência nesse mundo, né? Nada é por acaso. Mas dizer que lá no Quilombo, né, eu aprendi a fazer Bayomi lá também. Que legal. Então, vou falar do maculelê, depois a Carol vem com as Bayomis maravilhosas. Dizer que tá tudo relacionado, né? O maculelê, eu entro então na universidade em 2010, né? Com a licenciatura em dança. Eu sou filha da segunda turma de licenciatura em dança do Rio Grande do Sul. Não tinha esse curso ainda, né? E aí eu tava onde? Eu tava lá no teatro, né? Me envolvendo com todas aquelas possibilidades que o corpo me dava, que era o teatro. E eu encontrei essa relação das danças populares dentro do teatro da Terreira da Tribo. Até então eu não conseguia enxergar esse meu corpo dançante em outros cursos de teatro que eu fiz. Quando eu chego na Terreira da Tribo, eu digo, há um outro mundo de possibilidade que eu posso me abrir, me atirar, me escabelar, gritar e tá tudo certo. E que a gente podia pesquisar muito, né? Dentro da Terreira da Tribo, a gente pesquisa muito a vida cotidiana, as questões mais, assim, sei lá, mirabolantes da vida cotidiana de alguma pessoa, enfim, de algum, né, autor, enfim, né? E aí, então, foi aí que eu me encontro, né? Eu larguei tudo
que eu tava fazendo na minha vida só para fazer o teatro Terreira da Tribo. Isso eu tinha 19 anos, ó, a loucura, né? Loucurata da vida. E aí, dali, eu disse assim, daí eu terminei o curso de formação 2 anos e disse assim, o que eu vou fazer na minha vida? Acabou, o que eu faço agora? Viver de arte no Rio Grande do Sul? Tão maluco, né? E aí, eu tava trabalhando, larguei tudo, fui fazer a terreira, porque se precisa se dedicar muito à arte, né? Principalmente na Terreira da Tribo, é que nem na universidade, tu precisa focar só naquilo. E aí eu digo, enfim, a gente faz umas, assim, ó, tipo, eu vendi férias, eu vendi tudo que eu tinha, arrecadei todo aquele recurso que eu precisava para me manter estudando. Não é assim, que as pessoas falam, que sorte tu teve. Não, a gente tem muita fé, não é sorte. Né, a gente vai atrás dos nossos sonhos. E aí depois eu chego na universidade, segunda turma, a gente estava meio que cobaia ali ainda daquela estrutura curricular, né? Tanto que o currículo mudou, né? Agora eu estava faltando 1 ano para terminar a licenciatura em dança, e a gente conseguiu fazer uma renovação de currículo. Foi muito importante. Por quê? Porque renovação de currículo. Não tinha dança afro dentro da universidade, hoje ainda tem, e muito pouco. Eu não tive nenhum professor negro, preto ou professora em toda a minha graduação. O Jair é o mais próximo de preto que tinha lá, porque o Jair, ele é ele é aberto a isso, né, mas ele é um homem branco, né, mas eu dizia que ele era um pajé, né, então ele estava nessa linha tênue entre pajé e dentro do terreiro, ele traz isso muito, por isso que eu acredito que o Maculelê chegou através do Jair por isso, né, ele foi um mentor, assim, né, uma ponte para mim do Maculelê. Então eu aprendi um maculelê que hoje eu digo muito daqui. Um maculelê um corpo extremamente afro-gaúcho, assim, um corpo de maculelê que ele é dentro do miolo da escola, desses lugares que a gente vivencia aqui. Por que eu digo isso? Porque eu tive que fazer esse inverso, né? Inverso não, né? A busca da pesquisadora, né? Eu fui aí até a raiz lá do Maculelê, que é em Santo Amaro da Purificação, e ir lá espiar e pensar, tá, como é que é o Maculelê que vocês fazem aí? Né? Aí fui aonde? No miolo, que é os mestres e mestras populares desse Brasil. E aí eu fui lá no berço. Gurias, eu não tenho assim, não tem como explicar a emoção quando eu coloco o pé naquela terra. Eu queria ficar deitada naquele chão, na frente da igreja da Nossa Senhora da Purificação e não sair mais de lá. Porque sabe quando tu sente que a tua raiz, a tua ancestralidade chegou ali naquele lugar, através desses navios, né, com as boiomias, eu senti toda essa emoção que a Carol tá falando aqui, indo naquele lugar, vendo aquelas possibilidades, falando com aqueles mestres mais velhos, né? E aí eu digo, esse é o maculelê, o maculelê de berço, né? Aquele que eu faço lá é o maculelê que eu enxergava, é o maculelê que eu levei para as escolas, é o maculelê do jeito que me ensinaram, né? Por que eu digo isso? A estrutura corporal, a rítmica do maculelê é o mesmo. É a mesma música, é o mesmo toque, é o mesmo jeito de se pensar. O maculelê, aí eu fiquei pensando, né? Da licenciatura, eu fiquei, né? Com aquele movimento da cabeça, tá? Mas aonde vem esse maculelê? O que é esse maculelê? O que eu vou fazer com esse maculelê? E eu vi que esse maculelê tinha a possibilidade de ele ser pedagógico. Uma pedagogia afro-orientada, afrocentralizada com o maculelê. E aí o que eu me dei conta? Eu posso pesquisar sobre isso. Só que eu não queria pesquisar para ser uma pós-graduanda da educação, não sei o quê. Não, eu queria pesquisar porque eu tinha essa curiosidade de saber o que era aquele maculelê, né? Da onde que ele estava vindo. E aí as crianças me dão esse presente, aí eu vou até o pós, a educação, e faço a minha pesquisa com o maculelê. E aí se abre o mundo, né? Eu falo o mundo maculelístico, né, para mim, né? Que tudo eu comecei a pensar em tudo nessa relação. Só que nesse meio tempo, onde é que eu vou parar? Eu vou parar dentro de um quilombo chamado Morada da Paz, que é de Triunfo, aonde
sabe quando tu chega numa terra e tu faz, né, abriu um vácuo, e aí eu entrei aquele sopro, vamos dizer assim, né, de ançã dentro daquele vácuo, e ali eu disse assim, tá, só um pouquinho. Esse corpo que tá hoje aqui, estava lá dentro daquele quilombo, não era o corpo que eu conhecia, o meu corpo, o que eu fazia no meu dia a dia, nas escolas, nesses lugares todos que eu já tinha passado. Então eu me dei conta que a estrutura pedagógica, ela é muito dos lugares, né, que a gente diz, os lugares de fala, daqueles lugares. Então eu revivenciei, né, e aí eu fiz uma criação de tradução, né, daquele maculelê lá, aquele maculelê na comunidade é um maculelê que eu fiz dentro da escola, né, com aquela estrutura é outro, e o que eu vi lá em Santo Amaro é outro. Então, no vídeo, depois vocês vão poder ver, né, as crianças que vão até a comunidade ou que vivem dentro da comunidade de dança, aquele maculelê daquela estrutura corporal, porque vivencia outras possibilidades, né? E aquele maculelê que eu tive que apresentar lá num palco na escola. É outra coisa, sabe? É outro maculelê. Eu acho que eu não passei, né, Lu, pra ti o maculelê da escola, mas depois eu posso deixar o link pro pessoal aí. Enfim, acho que é isso, né? Antes vamos passar o vídeo do maculelê. Pode ser, gente, para a gente ver o que ela fala enquanto estrutura? Vamos lá. Licença aqui. A gente vai passar um pouco agora um vídeo de um projeto que a Deise desenvolveu junto ao Quilombo da Morada da Paz. Tá? É um pequeno trecho para a gente poder sentir como é que chega esse maculelê para esse. Ó, que tal a gente brincar junto, né? Vamos brincar um pouquinho. Então, se juntou as duas tribos e começaram a fazer um jogo corporal, que seria esse movimento, sempre com a mesma perna, ao contrário do braço, até que chegou no Brasil, a história que todo mundo conhece, né? Ele surgiu lá em Santo Amaro da Purificação, o maculelê, diretamente com o Paulo de Andrade, né? O nome do percussor lá na Bahia, né? Ele quis continuar essa história, né? Além da energia, do jogo que a gente tem que fazer, a gente vai jogar com o olhar, né? A gente vai estar em dupla, jogando sempre, e sempre em roda. Então a roda é uma energia, né? Então vai ter duas pessoas jogando no meio. Agora eu vou explicando, a gente vai fazer primeiro os movimentos do ritmo, né? Que é, depois a gente fica em dupla e depois a gente abre para quem quiser jogar no meio. Pode ser? Então, o primeiro passo do maculelê é a gente pensar no 4, né? A gente vai bater 1, né? Então a gente vai bater 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 ritmo. Como a gente fosse dar um impulso do nosso tronco pra frente. Porque é a questão da luta, né? Então a gente vai jogar, a gente vai pensar que a gente é os guerreiros. Esquerda. É isso, gente. Depois a Deise vai nos contar como é que chegava o maculelê para esse pessoal. Carol, tu tem as abaiomis aí contigo para nos mostrar? Para mostrar para a gente? Eu só tenho, assim, para não sair muito da procura pela casa, eu achei essa aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço.
que ela é Isso. bem pequenininha. Mas ela Aham. tem, Olha, ela é uma boneca. Aí, na verdade, eu já vou meio que transgredindo algumas coisas, porque a Bayomi, ela é uma boneca sem costura, né? Toda de amarração ou de trança. Mas esse Black Powerzinho aqui, a ele, ai, gente consegue visualizar. Uhum. esse Black Powerzinho eu costurei, na verdade. Que ele é feito com uma linha que é cheia de pomponzinhos. Tem de vários tamanhos os pomponzinhos, de várias cores. E aí, essa é um pomponzinho preto, bem pequenininho. Porque, assim, na verdade, eu fui experimentando algumas coisas de como fazer cabelos com cacho, né? Enfim, então tem com lã, algumas bonecas que são com cabelo maior, assim, encaixado, e aí também queria algumas que tivesse Black Power, que é esse cabelo mais fofinho e fechado, que não é o cacho, que ele é tipo uma bolinha mesmo, né? Então, essa aqui é que tá mais próxima, tem sido a minha boneca que eu fico experimentando algumas coisas de animação para a própria pesquisa do mestrado mesmo. E aí, na verdade, assim, eu faço as bonecas em específico, eu faço muito sobre encomenda, porque eu faço a boneca, eu fazia antes para mostrar, para vender e tal, só que aí eu me apegava às bonecas. Sei lá, pegava para arrumar e aí começava a animar as bonecas, e aí as bonecas começavam a criar uma relação, umas características que eu achava, legal, isso aqui eu posso usar para determinava. E aí isso eu não vendia. Então, as bonecas eu normalmente faço assim, a pessoa pede, quero com essa cor, com esse tamanho, eu faço, entrego, deu, né? Mas aí, tirando essa, eu tenho bonecas muito grandes, tenho boneca de 1,5 m, boneca de manipulação direta, bonecas menores, enfim, bonecas bem pequenas. Essa do espetáculo do Teatro Lambi Lambi é uma boneca tipo desse tamanho, assim, porque para caber numa caixinha, né? Então tem brincos pequenos também, né? Enfim, então eu vou viajando. Mas aí eu fui meio que escondendo também. Enfim, eu tenho gato aqui, então volta e meia eu vejo a gata passando com as bonecas, aquelas 300 bonecas a gente precisa esconder. Eu ainda tenho todas as bonecas que eu faço, assim. Fora as que eu presenteio, eu tenho todas, então muita coisa assim guardada. Uhum. E no meio de toda essa feitura e desse talento, junto com esse universo das bonecas, né? Você comentou que quando a gente fala, às vezes, da cultura e desse fazer da cultura afro, eu falo como afro-orientada, tem algumas pessoas que utilizam já o afrocentrado, né? A gente pensa muito no universo adulto, né? A gente ainda é pouco debatido a questão do universo da criança, e a gente sabe quanto a questão da representação, né? Já me falaram esses dias, uma colega estava explicando para mim, uma colega negra, também pedagoga, a diferença entre representação e representatividade, né? E ela falou em termos de representação, e como isso é importante, assim, né, para a criança, né? Eu tenho também a minha filha, e eu sinto, né, eu tenho esse sentimento, né, daí já lida com bem esse universo da emoção, e a gente vê o quanto é importante a questão da representação, né, para ela, e para ela se construir enquanto um sujeito, né, enquanto menina, né, e se amar, e se gostar do jeito que ela é, né? E como é que chega essas abaiomis? Já teve alguma coisa com o público infantil? Como é que o público infantil se relaciona com essa questão das abaiomis? Teve, não teve, né? Tu já teve oportunidade de acessar esse público ou não? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu já tive, assim, principalmente em Porto Alegre, muitas oficinas em escolas públicas da periferia, assim, acho que é bem importante. Mas normalmente, assim, é uma atividade que é muito rápida, que não é assim, não é uma imersão, enfim, né? Mas a gente percebe o que é construir uma boneca que está mais próxima da imagem que a gente tem, assim. A gente percebe, inclusive, que a gente se vê de uma forma diferente. Pelo menos isso começou comigo, assim, né? Eu comecei a fazer as bonecas e agora, muitas das bonecas que eu tenho, elas são projeções de coisas que eu quero alcançar para mim,
desde penteados de cabelo, muitas amarrações de turbante, eu aprendi fazendo em bonecas. Então, ou seja, a gente vai fazendo uma projeção, né? E na história, na caixinha de teatro Lambi Lambi, principalmente, assim, porque é isso, assim, é um encontro, né? E a baiomi é importante, esqueci de falar, que é uma palavra em Yorubá que significa encontro precioso, e que eu acho que tem muito a ver com a ideia do teatro Lambi Lambi. Tem um artista e um espectador, e aí tem um compartilhamento de alguma coisa ali, então acho que tudo meio que fecha. Era muito significativo para uma criança negra espiar por um buraquinho e ver uma história que a protagonista é parecida com ela e que traz questões que são bem parecidas com ela, né? Então, é diferente, assim. E é muito engraçado, porque muitas crianças brancas, não negras, já tinham tido contato com a baiomi antes que crianças negras, sabe? Então, tipo, é muito comum tu ver pessoas adultas brancas que tiveram bonecas negras, né? E pessoas negras adultas que não tiveram bonecas negras. Eu fui ter 2015, eu tinha o quê? 30, mais de 30 já. Abafa, tá? Abafa. Abafa o caso, mas tipo assim, né, ali os 30. E eu não tinha tido, e eu conheço pessoas que tiveram, assim, que tiveram essa feitura de acessada de alguma forma, né? Então, a gente percebe no olhar, a gente percebe que no corpo, que vai inflando alguma coisa que estava murchinha, sabe, assim, e tem a ver com representação mesmo, assim, porque a gente acha que não, mas esse atravessamento do racismo, ele interfere no nosso imaginário, nos lugares em que a gente acha que pode ou não pode ocupar, os lugares que a gente... A construção do que a gente pode ser ou não, né? Não é à toa que vai um pouco de encontro com o que a colega falou de achava que a faculdade talvez não fosse. Porque é isso, entende? Né? Enfim, não é. Até então, no nosso imaginário, a faculdade é um lugar lá de branco, que, né, a gente... O que a gente está querendo se meter a besta de ir lá, enfim, né? E eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade, eu sou a primeira pessoa a fazer mestrado na minha família. Obviamente que depois de mim já entraram outras pessoas, graças aos orixás, né? E que continuam entrando, porque eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço, e não só ocupar esse espaço, ressignificar a ideia de conhecimento mesmo, de saber, né? Não que a gente tenha que agora queimar todos os livros de não sei o quê, ou do teatro, que muito me serviu, mas de que, além disso, tem outros saberes que são tão relevantes quanto e que precisam ser entendidos como conhecimento acadêmico, né? Desse lugar. Né? Enfim, então, acho que tem uma importância, e acho que a partir do momento que a gente começa a construir com as próprias mãos, figuras que são próximas da nossa imagem, a gente está, de certa forma, empoderando. Nem que seja no faz de conta, a gente cria uma boneca que vai ser astronauta, entende? Eu talvez não consiga me entender nesse lugar de ser astronauta, mas o meu boneco vai ser rico, o meu boneco vai ser isso, vai ser aquilo. É uma forma da gente começar a ensaiar esse tipo de projeção, né? E começar a trazer para a gente essa projeção mesmo, né? Uhum. O Faz de Conta, ele participa bastante da questão da construção, né, subjetiva da criança, e de como ela vai elaborar e se relacionar com o mundo. Meninas, vou pedir licença, agora a gente vai ver um vídeo de um projeto chamado Do Lugar Onde Viemos, que também trabalha com crianças ali na Vila Conceição. Esse projeto
Esse vídeo foi transmitido para mim através da professora Juliana Rocha, que tem um trabalho do mesmo nome chamado Do Lugar Onde Viemos, em que ela trabalhava, a primeira vez que eu vi a apresentação deles, exatamente com essas danças e essa ancestralidade, todo esse registro que esses meninos traziam da corporalidade deles dentro da vila da Maria da Conceição, aqui de Porto Alegre. Ele é um pequeno trecho, o trabalho é um pouco maior e a gente vê um pequeno trecho do trabalho que ela desenvolveu. Obrigada, Mariana Rocha, obrigada a todos os jovens que puderam compartilhar esse trabalho com a gente hoje aqui. E a gente agradece, um axé, vida longa ao projeto do Lugar Onde Viemos, ali da Vila Conceição de Porto Alegre. Então, vamos seguir, meninas, né? Com a Deise, agora eu queria, Deise, que tu me falasse um pouquinho como é que as danças populares entram no teu processo de criação, tá? Vamos fazer mais agora, vamos só focar agora no processo de criação em dança, processo de criação em teatro, apesar que a Bayomi já falou um pouquinho de como as Abayomis entraram dentro do teatro Lambi Lambi, como ela encontrou, né, esse processo. Então, conta pra gente um pouquinho, Deise, só como as danças populares entram no teu processo de criação em dança. Certo. Eu estava finalizando, né, no vídeo, a fala de que aonde se chegou, né, que é lá dentro essa possibilidade de a gente estar dentro dos territórios, né. Então, eu tive uma grande honra, né, de estar presente em espaços que me permitiram pesquisar na vivência, né. Então, de fato, né? Porque geralmente às vezes a gente faz essa troca, né? De sempre tem que buscar fora para fazer a pesquisa ou ser o sujeito fazer esse distanciamento do sujeito, né? E também o que me ajudou bastante, estando lá no pós, né? Que eu já estava falando lá no outro vídeo, que essa pesquisa do Maculelê fez eu ser andarilha, assim, né? Eu fui indo nos espaços onde tinha, né? Então, eu fui buscando, fui sendo esse ser caminhante, né? Em busca desse Maculelê objeto, Maculelê corpo, Maculelê respirar, o Maculelê, né? E aí, então, para compor as cenas que eu geralmente trabalhei com as crianças, no meu trabalho, né, de pesquisa, o nome dele já diz, né? Meu maculelê, entre aspas, meu, eu coloquei isso, né, como um pronome possessivo de ser meu, porque eu me dei conta que esse maculelê é o que eu fazia, é o que eu conhecia, é o que o meu corpo conseguia fazer. Então, na pesquisa, ele é meu maculelê, 7 aulas em cena e um ensaio. Esse é o nome da minha pesquisa. Então, aqui que é essas 7 aulas e no final tem um ensaio. Isso é muito da dança, né? Isso é muito do teatro, né? A gente tem aula, tem imersão, ensaia, acontece, para chegar num resultado de um corpo, né? Porque eu nunca digo que é um resultado que ele tem fim. Ele não tem, esse maculelê ele nunca vai ter fim, porque sempre a gente vai encontrar outra coisa, outra questão. E o corpo negro é isso, né? Esse estar, né, afro-orientado, né, orientar as crianças nesse miolo das nossas questões afro-brasileiras, né, nessas danças afropopulares, é isso, né. O popular já diz isso, né, aonde eu vou buscar? Eu vou buscar nos territórios, nos terreiros, nas aldeias, enfim, nas comunidades periféricas, no morro, enfim, todos esses locais de identidade afro, né, identidade brasileira, né, também, né. Não que a gente não tenha influências da América Latina ou de fora, a gente tem muita influência, né, no nosso corpo, né, mas o que a gente está fazendo é descolonizando, né, esse corpo que tem muita influência colonizadora, né, de fora, de um corpo da branquitude, né.
Então, e eu era esse corpo também, né? Eu não posso dizer para as crianças que eu não tinha esse corpo, né? É o corpo que chega e que se transforma com as crianças. Então, no território, ali no vídeo, deu para ver a nossa influência pelo espaço. Se vocês observarem um vídeo, as crianças estão super dispostas, elas estão prestando atenção num ambiente que é aberto, né? Então já muda, o que que muda? A escola e o território. Eu não tenho parede naquele lugar. E a minha parede é a natureza. Então isso vai influenciar muito nesse corpo. Eu tenho um amigo ali que é o John, né, do Conceição, né, que ele foi assim lindamente, fizemos esse encontro naquele dia ali, naquela semana, e ele toca. Eu tenho um tambor, a presença do instrumento, que é um instrumento ancestral que fala com a gente. Na sala, na aula e nos espaços mais formais, eu não tenho tambor ao vivo. Essa é a diferença. Começa aí a nossa criação em cena. A gente não tem essa presença do tambor. Mas se a gente vai numa ukulele lá em Santo Amaro, a presença do tambor ela é fundamental. Não se faz uma ukulele sem o tambor em Santo Amaro. E aqui no Sul a gente tem que estar se adaptando porque não tem esse corpo que compõe. Eu não tenho um alabê, né, um ogã o tempo inteiro do meu lado para tocar comigo. Eu espero que apareça depois dessa fala. Mas que eu tenha, né, daqui a pouco, que os orixás abrem esse caminho. Mas eu digo que dentro da sala de aula, o professor de música, por exemplo, não está conectado com a professora de dança. Ou às vezes a gente tem que ser os dois, né? Então, fica o que eu fazia para compor essa cena sem aquele tambor? Ou eu tocava, né, levava o meu instrumento até a sala de aula, que a primeira aula, na verdade, quando eu trago a influência do ukulele, a história do ukulele, a primeira aula é com os instrumentos. Eu levo o tambor e coloco no meio da sala, no meio da nossa sala e não digo nada, eu deixo aquele tambor lá. Até as crianças virem perguntar o que é aquele instrumento. Porque sim, tem crianças, mesmo na periferia, que nunca viram um tambor. Infelizmente. Então, é isso, né? A gente já faz aquele movimento do afro-orientar, né? Coloquei lá o instrumento no meio da minha sala. Tá. E aí, deixo a curiosidade vir, porque as crianças é o maior barato, as crianças têm essa curiosidade. Lá no Quilombo, o que é o barato? A gente fica de pé descalço. O ukulele, ele vem dessa raiz do pé no chão. Na sala de aula, vai ter, porque eu não quero, porque eu não quer, o outro não quer tirar por causa que, né, enfim, acontece um monte de coisa até ele chegar ali, e a gente tem que entender que aquela criança talvez não possa, e eu tive essa experiência na periferia de, Sora, eu não posso tirar meu tênis, tô com, sei lá, com a minha meia furada, tô com alguma coisa que não dá, eu não quero ser, né, brincadeira para outras crianças, né, aquelas brincadeiras que não é legal, né? Então, eu também tenho que observar isso nesse momento. Então, isso eu fui aprendendo a prática com as crianças, né? Então, a construção de uma ukulele a gente faz com elas. E aí eu fui adaptando. Aquele corpo lá do ukulele original, ele vai ficando, né? Ele vem, né? Se agregando a essa composição corporal, mas eu tenho que entender que o corpo que eu tenho é naquele espaço e naquele momento. Eu acho que mais ou menos isso é a composição dessa cena do ukulele. Outra questão muito importante do ukulele. O ukulele, ele vem do mito, vem dessa influência do indígena com o africano. Então, como eu vou esquecer essa história? Se vocês procurarem na rede, né, no YouTube, tem muitos vídeos. E eu estou muito feliz que com a pandemia, com a lei Aldir Blanc, muita gente ganhou esse projeto e falou sobre o ukulele. Trouxe vídeo sobre o ukulele, fez itã sobre o ukulele. Tem até desenhos sobre o ukulele hoje em dia. Quem quiser pode me procurar depois que eu posso passar esses materiais. E aí, quando eu escrevo, ou quando eu estou lá pensando no ukulele, não tinha nada disso. Tinha eu e mais uma pessoa no Brasil que tinha falado um pouquinho de ukulele. Então, eu estou muito feliz por essa pesquisa, de ser uma pesquisa também precursora para que esse ukulele ele se expande pelo Brasil, né? E
na minha concepção de cena, e que como o maculelê chega até o Rio Grande do Sul, né? Que essa era a minha busca. Como é que esse maculelê chega no Rio Grande do Sul, numa cultura que estava muito distante dessa da Bahia, né? E que não valorizava os seus negros, né? Seus pretos dessa cidade, que não valoriza ainda, né? Muitos espaços, muitos pontos de cultura. E aonde eu ia buscar isso, né? Essa concepção de cena se eu não tinha ninguém fazendo antes de mim. Quem é que fazia maculelê? Eu não sei. Eu não estava dentro do grupo de capoeira. Hoje eu vi que a importância de estar dentro do grupo de capoeira. Um beijo pro meu mestre Ratinho aí, do Acará. Se eu não mandar um beijo para ele vai ficar furioso. E dizer que ele me trouxe também, né, essa concepção de cena, que dentro da capoeira se faz o maculelê, e que a história do maculelê, ela está conectada com a capoeira. E aí vem, aí esse percussor, o Popó, né, o Paulo de Andrade, que é lá de Santo Amaro, ele manteve, né, essa história dos anos 70 para cá, né, e faz tempo que ele morreu já, né, mas ele morreu com 92 anos, e então ele teve mais de 20 anos fazendo essa imersão do maculelê, né, e deixou essa continuidade para quem? Para os seus filhos e para os seus netos. E outra importância de falar, que as mulheres faziam maculelê, mas as mulheres não são não são a percursora desse maculelê. Tu não vê o corpo feminino no maculelê, infelizmente ainda está assim, mas as mulheres que estavam, né, com seus companheiros da capoeira, se tu perguntar, todas elas sabem fazer maculelê. Só que elas não tinham essa permissão. Porque daí é outra história que a gente vai ter que contar aqui, né? Quando as mulheres começaram a tocar, quando elas começaram a dançar. Enfim, acho que é isso. Tu tá comigo, Lu? Queria perguntar para Carol, agora as abaiomis, elas entram então agora nesse teu processo de criação junto com o Teatro Lambi Lambi, né? E como é que se dá, assim? Eu vejo muito ligado uma narrativa, uma construção. Como é que você cria? Você cria a abaiomi primeiro, ou primeiro vem a história, ou as duas nascem juntas? Como é que dá esse processo? Daí você vai falar um pouquinho desse processo, como a gente viu ali o sonho de Oxum. Como é que se dá esse processo? Vem a abaiomi, vem a história, vem tudo junto? Depende, na verdade. Nesse primeiro que eu fiz, nessa oficina que eu fiz, a caixinha que eu fiz o sonho com o Oxum, eu já tinha essa ideia de tentar resumir em 2 minutos as questões que eu queria trazer para um espetáculo maior, um espetáculo para teatro, em que eu fosse mesclar manipulação de bonecas e atuação, enfim. Um espetáculo que seria em torno de 30, 40 minutos, eu queria condensar em 2 minutos, assim. Então, partiu muito de uma vontade dramatúrgica, digamos assim. Eu sabia que eu ia usar as abaiomis, mas eu não sabia que abaiomi, que tamanho de abaiomi, como seria, na verdade, né? Isso tudo eu fui descobrindo depois, assim. Então, eu primeiro, eu já tinha essa ideia da temática, eu comecei a tentar visualizar, assim, claro, né, orientada pelos oficineiros, amigos Leandro, Alexander e Anderson Gonçalves, do coletivo Caixa de Pandora. A gente foi meio que induzido a como que a gente fazia esse roteiro, assim, minimamente. Podia ser por imagem, podia ser por palavras, acontece isso, depois acontece aquilo, depois, né, era livre, mas a gente tinha que minimamente fechar a ideia de, esse início, esse é o meio, esse é o fim, e como é que isso vai se dar, né? E aí foi um pouco por aí, assim, os processos comigo, normalmente, eles acontecem muito mais pela imagem do que por um roteiro dramatúrgico. Eu, inclusive, comecei um processo e participo de núcleos de dramaturgia, muito especificamente para esse projeto, assim, como é que eu construía cenas que eu gostaria de encenar com as bonecas, que eu gostaria de atuar, fazer essa mistura. Então fui atrás e agora faço parte do núcleo de dramaturgia, construí várias cenas, e quando eu entrei agora em abril
no mestrado, eu entrei com um projeto que se chamava Teatro de Bonecos com a Biomiss, né? A ideia do teatro de bonecos com a Biomiss como um caminho para pensar um teatro infantil antirracista. Só que aí, ao longo do primeiro semestre, a gente vai se dando conta de que teatro de animação, teatro de bonecos é muita coisa, tem muita história para fazer uma dissertação. Assim, como é que eu ia recortando? E aí eu cheguei no recorte do Teatro Lambi-Lambi, que, na verdade, dentro do teatro de animação, do teatro de bonecos, é o que eu estou fazendo mesmo, assim. Por mais que eu tenha bonecas maiores, que eu manipule, que eu brinque, que eu crie cenas, usei já em curtas, usei em performance, é o Teatro Lambi-Lambi que eu mais trabalho, assim, profissionalmente, principalmente, né? Então, me parece... E também daí tinha essas questões de o Teatro Lambi-Lambi ser uma linguagem brasileira, ser uma linguagem feminina, ser uma linguagem recente, pensando em toda a história do teatro de animação. Fui recortando. Então, agora eu tenho essa problemática de ter muito material, muitas coisas que eu gostaria de fazer e ter que resumir, né? Claro que assim, né? E para esse processo específico, porque a minha pesquisa no mestrado, ela é em cima de um processo artístico meu, assim, bem... eu estudando pesquisando sobre a minha prática, assim, é uma confusão. E aí, ok, sabe? Sou sujeito e objeto para minha pesquisa. E lidem com isso, né? E eu também lido com isso, porque, né, é bem complexo. Mas eu penso em fazer alguma coisa maior do que é o Sonho com Oxum. Sonho com Oxum tem em torno de 2 minutos, é para uma pessoa de cada vez, só que as questões que eu trato na minha pesquisa, elas são maiores, eu queria passar por uma trajetória que é maior, né? Assim, então, eu tenho uma ideia de roteiro dramatúrgico que é de uma menina, Janaína, que ainda na temática do sonho, tá, gente? Porque acho que o sonho diz muito, assim, tem muito a ver com essa coisa de projetar coisas, de sonhar, de estar numa outra esfera, né? Então, para mim era importante que a encenação acontecesse no sonho. Então, tem essa menina Janaína, que é uma menina atravessada pelo racismo, que tem essa questão do auto-ódio, que não se enxerga como uma pessoa bonita, assim como no Sonho com Oxum, e ela vai passar por 3 momentos. Um momento com Oxum, de novo, porque eu acho que é importante nós, pessoas negras, mulheres negras, homens negros, crianças negras, nos confrontarmos com o espelho de Oxum, para, de fato, enxergar a nossa imagem, nossa imagem mesmo. Acho que o racismo, ele forja uma ideia de sujeito negro que é horrível e que a gente carrega. Então, né? Então, tem esse primeiro momento de se encontrar com o espelho de Oxum de novo. Um segundo momento em que ela se encontra com Nanã, e aí vai pensar nessa ideia da criação do ser humano a partir do barro de Nanã, assim, pensando nos mitos, né, dos orixás, e aí de um recorte cultural, tá? Assim, eu gosto de salientar, porque apesar de eu ter bisavó, ter família de Pelotas construída no terreiro de Candomblé, eu não sou uma pessoa do Candomblé, infelizmente, né? Minha família veio para Porto Alegre e eu perdi essa relação com a religião de matriz africana. Então, todas as minhas abordagens, elas têm um recorte cultural, porque eu entendo que eu não tenho propriedade para falar nisso no âmbito religioso. E também não era o meu interesse mesmo. Então, nesse segundo momento, ela começa a refletir sobre a criação do ser humano a partir do mito de Nanã e do barro, da criação dos seres humanos a partir da lama de Nanã. E um terceiro momento, que ela se encontra com os egunguns, que são os ancestrais. Eu gosto dos egunguns. Eu me lembro que eu vi uma vez, assim, na internet, um vídeo, eu fiquei fascinada. E aí, depois, lá no Museu Afro, tem alegorias de egunguns. Então, eu tinha que esteticamente é muito bonito e a história é muito, muito poderosa e muito potente. Então, eu queria passar por esses 3 estágios, da imagem, da ideia de sujeito, de criação de sujeito a partir de uma outra filosofia, que não é a filosofia eurocêntrica, e a ideia dos ancestrais, para
para reverenciar quem veio antes e também para pensar o presente e o futuro a partir da ancestralidade mesmo. Então, é por aí. E aí, tudo isso, dentro do processo, está muito no lugar da imagem nesse momento. Eu cato foto, eu desenho, eu penso. E aí, agora eu comecei ontem uma outra oficina de teatro Lambi-Lambi, que acho que vai me ajudar também nessa metodologia de criação, de como colocar, assim, coisas que eu sou afim, né? Então, tem materiais que eu sou afim de usar, materiais reciclados, e aí as bonecas, elas vão se adequar a isso, assim, os tamanhos, as cores, do que eu busco, assim, enquanto roteiro imagético, mais do que escrito, né, enfim. Então, a ideia é ser um pouco maior, essa concepção, essa nova concepção, ser um pouco maior de tamanho, assim, ser mais performática mesmo, e contemplar entre 3 a 5 crianças de cada vez, que daí pelo menos eu compenso um pouco o tempo de ser um pouco maior, de 6 a 10 minutos e tal. Então a gente está jogando aí com as possibilidades. Tá fechado. Desculpa, gente. Que é um projeto bastante rico. Eu acho que só o sonho de Oxum, ele já tem uma complexidade conceitual bem grande, assim, para a gente poder estar pensando todas essas questões que a Carol trouxe de autoimagem, de combate ao racismo e de reconhecimento e representação. E eu queria convidar agora a todos, então, a gente está podendo apreciar o início desse projeto potente. Lá vem ela, feiosa, 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 feia, feia, feia.
Eu queria parabenizar, eu acho um projeto muito potente, muito importante, né? A questão do turbante, né? Essa questão de quando ela entra, já falando que ela é feiosa, isso é uma realidade que acontece com as crianças e com as meninas, né? Negras, né? Por conta de todo o racismo que é estrutural e é complicado, é delicado, e como é subjetivo e como isso, né, tá tão incrustado na carne, né, da criança negra não se valorizar, né? Então, eu queria agradecer hoje vocês. Posso falar uma coisa enquanto ela tá emocionada aí? Axé. Dizer que, nossa, é muita emoção mesmo, né? Dizer o quanto tu trouxe essa delicadeza para dentro dessa caixa de magia, né? É uma caixa de magia. Tô emocionada aqui também. E dizer que, nossa, tu tem que estar em todas as escolas do cantos do Brasil, assim, sabe? Porque imagina as crianças vendo essa preciosidade que é essa caixa de Biomi, que é essa relação da matriz afro-brasileira. E aí, trazendo também, já que a gente está falando de pedagogias, que tem esse movimento com a ERER, né, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais, né, que precisa muito trabalhar isso, né? Essa relação que tu está fazendo com a Biomi tem que estar nas escolas, tem que estar nos espaços, porque os espaços periféricos, educativos não formais, tem muito dessa ERER, tem muito dessa relação da matriz da indígena. E que as escolas não estão tentando, né, fazer esse trabalhinho de formiga, né? E dizer que é isso, quando a Luz se emociona, que a gente se emociona, porque todas nós somos educadoras de algum modo, né? E quando a gente está em casa com nossas crianças também, a gente está sendo esse espelho de Oxum, né? Então, ai, é emocionante. Eu acho que tu tem que falar sobre isso. Muito axé, né? Eu sou muito suspeita, assim, porque eu acho é um xodó mesmo, assim, é um trabalho que eu gosto muito que as pessoas vejam, assim, sem falsas modéstias, assim, não por olha só, não numa questão de ego, mas uma questão de que eu acho que é uma mensagem muito importante, muito potente mesmo. E acho que a função mesmo do mestrado começou a me levar para um lugar de que essa caixinha de teatro lambe-lambe é muito potente para a gente projetar outros universos mesmo. Então é um pouco isso, assim. Então tá, eu talvez ainda não consiga mudar o mundo, mas aqui dentro dessa caixinha vai acontecer uma transformação com essa personagem que é quase um ensaio para a vida mesmo, né? E aí, quando eu falo dessa ideia de uma pesquisa em arte que está falando de mim também, eu espero que ao longo desse processo eu passe por essas etapas, que eu consiga visualizar minha imagem atual, me aceitar como eu sou, me entender enquanto ser humano para além de todos os rótulos que a gente cria para gente e passar por isso, sabe? Passar, encontrar Nanã, encontrar os egunguns e quando acabar tanto a dissertação quanto o espetáculo, eu sair ressignificada, as pessoas que assistirem saírem ressignificadas, sabe? Acho que é importante assim para mim, por isso assim, porque é a primeira etapa, é quando a gente sonha aquele faz de conta que a gente pudesse fazer as coisas diferentes, né? A realidade ela é tão violenta com a gente todo o tempo, então a gente tem que construir esses espaços transgressores mesmo, né? As águas de Oxum de luz, onde é que anda? As águas voltaram a fluir. Então é isso, meninas. Eu tenho a agradecer. Acho que fica a mensagem aqui, fica um pouco disso, né? De quanto às vezes um trabalho, esse minimalismo tudo toca a gente, pode tocar profundamente, né? As nossas águas, né? Que as nossas águas possam lavar um pouco dessa realidade que a gente vivencia, que a gente enfrenta, encara na rua todos os dias, né? E agradecer mais uma vez a vocês, agradecer pelo trabalho de estarem compartilhando essas possibilidades pedagógicas, antirracistas e, de uma certa forma, decoloniais.
e a gente poder estar espalhando mesmo esse trabalho, né? Espalhando essa sementinha, né? Eu acho que tem muito futuro ali pela frente, né? Tá espalhando essa sementinha em várias instituições, em várias práticas, né? E inspirando mais pessoas a poderem estar trilhando esses novos caminhos, né? Desbravando novos caminhos pedagógicos, né, gente? Porque a gente fala muito, mas na prática a gente sabe que ainda é muito raso, né? Essas coisas não entram ainda nas instituições, né? E hoje a gente, eu acho que encerra por aqui. Um forte abraço. Queria agradecer mais uma vez todo mundo ali do projeto de onde nós viemos, a Juliana Rocha pela disponibilidade material, a Deise Reis pela sua disponibilidade de contar bastante, a Vaiumi Faleiro, ou Caroline Faleiro, que está transmitido da gente lá de São Paulo, né? A todo o pessoal da Rádio Ginga, ou Cine Cafuné. São os dois projetos que são as mesmas pessoas, Augusto, Ana Dias, Lucas Santos e o Vinotti, que de alguma forma nos apoiam, e ao público que nos atura até essa hora da noite. Um grande abraço a todos, gente.